Ó, já tô até aqui com a tela do Tesouro Direto aberta pra gente entender detalhadamente sobre cada um desses títulos, quais são as características que a gente tem em cada um deles, quanto que rende, qual que é o risco, quando que a gente resgata o nosso dinheiro, pra você saber qual que é o melhor pra você de acordo com os seus objetivos. Então nesse vídeo aqui vai ser um guia completo, super básico, introdutório, pra você que quer aprender sobre o Tesouro Direto e não sabe exatamente qual dessas milhares de opções que a gente tem de investimento aqui, qual que é o melhor pra você. Você vai saber no final desse vídeo. Pra gente começar, vamos saber então sobre o Tesouro Selic, né? Ele recebe esse nome porque a rentabilidade dele vai acompanhar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil. Então a cada 45 dias, o Banco Central reúne lá no Copom, Comitê de Política Monetária, para analisar a situação econômica do Brasil. Como é que tá a inflação, o PIB, o câmbio, a atividade econômica aqui dentro. Então vai analisar vários fatores, principalmente a inflação, para determinar qual que é a taxa Selic meta ideal para os próximos 45 dias. Então o Banco Central vai regulando ali a taxa Selic para regular a economia como um todo. E aí esse título, o que está acontecendo é você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, vai render a taxa Selic acumulada até a data do vencimento ou então até a data do resgate e você vai resgatar os juros no final daquele período. Na prática, todos os títulos do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo para resgatar algum determinado valor lá na frente. Alguns têm juros semestrais, mas a gente vai entender como é que funciona isso ao longo deste vídeo aqui. Se a gente olhar o fluxo de um título do Tesouro Selic, você vai ver o seguinte: aqui você tem a data de compra, né, que você vai fazer aquele seu investimento, então tem o preço unitário lá que você vai comprar. A partir de R$130 você já pode investir no Tesouro Selic, que inclusive, se a gente olhar nessa outra tabela aqui, nesse gráfico, a gente vê que é o título mais caro que a gente tem no Tesouro Direto. Não tem nada a ver se é o mais caro, que é o melhor ou não, mas é o investimento mínimo maior que a gente tem no Tesouro Direto. Tirando o Tesouro Selic, todos os títulos têm um investimento mínimo ali na casa dos 30, 40, no máximo R$60. Então te dá essa possibilidade, né? É muito acessível para qualquer pessoa começar a investir num título do Tesouro Direto. E aí o que vai acontecer no Tesouro Selic? Então você vai fazer o seu investimento, vai render a taxa Selic acumulada até a data do vencimento ou do resgate e você recebe de volta o seu investimento mais os juros. Já fiz até alguns vídeos aqui no canal mostrando exatamente quanto que renderia de acordo com vários cenários de taxa Selic. Depois você dá uma procurada aí, beleza? Bom, esse aqui é o Tesouro Selic. Então, a gente também tem outro título que é muito famoso, que é o Tesouro Pré-fixado. Qual que é a diferença do Tesouro Selic para o pré-fixado? Que o Tesouro Selic ele tem uma rentabilidade pós-fixada, que depende da taxa Selic. Então o Banco Central, o Copom, eles vão determinar a taxa Selic para os próximos 45 dias e a cada 45 dias vão determinar qual que vai ser a nova taxa Selic. Então você não sabe exatamente quanto que vai render até o vencimento. Já o Tesouro Pré-fixado, você entra aqui no site do Tesouro e você vê, ó, se eu comprar esse título aqui do Tesouro Pré-fixado que vence em 2029, eu vou pagar R$579 por uma unidade desse título. Eu posso comprar frações também a partir de R$34. Mas imagina que você compra uma unidade. Você vai comprar uma unidade a R$579 hoje, ele vai render exatamente 10,72% até 1º de janeiro de 2029. E aí, esse preço aqui, rendendo a essa taxa, vai chegar em 2029 valendo R$1.000. Ou seja, você está comprando um título que vale R$1.000 no vencimento com desconto. Então, se você pega esses R$1.000 no vencimento, do caso do Tesouro Pré-fixado 2026, e desconta ele a uma rentabilidade de 9,99% ao ano, você vai chegar no preço dele hoje de R$797. Ou seja, você sempre vai pagar um valor, vai ter uma taxa pré-fixada que vai render até a data do vencimento, e lá no vencimento esse título vai valer R$1.000. E aí, obviamente, quanto mais distante é o vencimento, maior tem que ser o desconto, né? Então, por isso aqui que o título, por exemplo, 2029 tem um preço menor do que o preço de 2026, porque a taxa nesse prazo também vai fazer um efeito muito maior. Ah, Stuart, por que então o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais aqui tem um preço maior? Justamente por conta dos juros semestrais, tem esses cupons de juros ao longo do caminho. Qual que é a diferença então? O Tesouro Pré-fixado você paga hoje e lá no vencimento você recebe o preço de R$1.000, descontando o imposto de renda sobre o seu lucro. Mas no caso do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, você vai investir hoje, a cada 6 meses você recebe um cupom de juros e lá na data do vencimento você recebe o último cupom mais o seu principal de volta. Então isso impacta um pouco esse preço aqui do título. E aí, antes da gente falar do Tesouro IPCA, a gente precisa entender que tanto o pré-fixado quanto o IPCA e os outros que a gente vai falar ao longo desse vídeo também, como eles têm um componente da sua rentabilidade que é pré-fixado, então, por exemplo, aqui é tudo pré-fixado, 9,99% no momento que eu gravo esse vídeo. O Tesouro IPCA tem esse componente aqui de 5,13%, ou seja, esse componente pré-fixado faz com que, na medida que o tempo passa e a gente tem oscilações
oscilações na taxa de juros, o preço do título também oscila. Quando a taxa cai, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Eu não vou aprofundar tanto aqui nesse tema, porque é um vídeo um pouco mais introdutório, mas eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando mais detalhadamente, mais aprofundado sobre essa questão da marcação a mercado. E aí, a diferença do prefixado, então, para o IPCA é que o título do Tesouro IPCA, você vai ter aqui uma rentabilidade que vai ser o IPCA mais uma taxa prefixada. Isso significa o quê? Quando você fizer o seu investimento aqui no Tesouro IPCA, você vai ter este fluxo aqui. Você vai comprar o seu título. Esse investimento que você está fazendo, ele vai ser corrigido pela inflação até a data do vencimento e na data do vencimento você ainda vai receber uma taxa prefixada acima da inflação. É o que a gente chama de ganho real. É um ganho acima da taxa de inflação do período. Então, esse é um excelente título para proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, principalmente no longo prazo, porque você sempre vai ter uma rentabilidade acima da inflação, desde que você segure até o vencimento. Se você vender antes da data do vencimento, você sofre marcação ao mercado e pode receber mais do que você tinha contratado ou menos, podendo até mesmo ter um prejuízo. E aí o Tesouro IPCA com juros semestrais é a mesma lógica do prefixado com juros semestrais, que a cada 6 meses você recebe um cupom de juros e lá no vencimento você recebe o seu principal de volta, corrigido pela inflação e o último cupom de juros que você tinha contratado ali também. Então é esse fluxo que vocês estão vendo aí na tela, sempre com uma taxa anual de cupom de 6% ao ano. E aí, se a gente voltar aqui no site do Tesouro Direto, a gente tem esses dois novos títulos que foram lançados agora em 2023, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, né? Eles têm algumas características específicas que diferem eles de vários outros títulos que a gente já comentou até aqui. E quais são essas características diferentes, né? Primeiro, eles têm uma lógica parecida com o Tesouro IPCA, que você sempre vai ter uma rentabilidade acima da inflação, como vocês estão vendo aqui, né? IPCA mais 5%, por exemplo, IPCA mais 4%, enfim, você tem vários títulos aqui com vários vencimentos diferentes e com um ponto importante, que é um negócio que a gente chama de data de conversão. Basicamente, quando você compra um tesouro do Renda Mais, por exemplo, o que vai acontecer? Se você seguir essa tabelinha aqui, você consegue perceber o seguinte: você vai ter uma data de compra, que você pode ir comprando mensalmente até um período que a gente chama de data de conversão. O que vai acontecer? Até um dia antes da data de conversão, você pode fazer investimentos mensais, periódicos, sempre que você quiser. Você vai fazendo esses investimentos ali no Tesouro Renda Mais. E aí vai chegar na data de conversão, eles vão ver qual que é o patrimônio que você acumulou até então no Tesouro Renda Mais e eles vão dividir esse patrimônio em amortizações durante 20 anos. Então, durante 20 anos, ou seja, 240 parcelas, você vai receber um salário mensal para complementar a sua aposentadoria. Então, além do INSS, você pode fazer a sua aposentadoria pelo Tesouro Direto. Então, você vai fazendo investimentos periódicos até uma data que você escolhe. Então, por exemplo, se você entrar aqui no site do Tesouro, você vê que você tem, por exemplo, a data de conversão 2030. Então, você vai investindo de hoje, 2023, todos os meses, sempre que você quiser, até 2030. E aí vai chegar lá em 2030 e você vai começar a receber todos os meses uma renda complementar até 2049. Então, durante 20 anos você recebe essa renda. Se você escolhe começar a receber essa renda, por exemplo, em 2050, você vai receber essa renda de 2050 até o vencimento, que é 2069. Então, cada um desses títulos vai te dar uma renda durante 20 anos. E aí, basicamente, qual que é a diferença do Tesouro Renda Mais para o Tesouro Educa Mais? O Tesouro Renda Mais é focado em uma aposentadoria e o Tesouro Educa Mais é mais focado em educação. E o que o governo percebeu? O sonho de toda família é colocar o filho em uma universidade privada. Só que a mensalidade é cara, muitas famílias não têm condições e às vezes até se endividam para conseguir colocar o filho e dar uma boa condição, um bom estudo para ele, né? Só que, se você tivesse feito um planejamento antecipado de investir mensalmente para o seu filho, o desembolso de caixa que você teria que fazer para sustentar essa faculdade teria que ser menor, porque você pode contar não só com o valor que você está pagando ali todos os meses, mas também com os juros compostos desse seu investimento. Então você tem aqui a opção, por exemplo, de investir até 2026, por exemplo, e lá na data de 2026 você também vai começar a receber uma renda mensal, igual acontece com o Tesouro Renda Mais. Só que qual que é a diferença? A média de duração de uma faculdade aqui no Brasil é 5 anos. Tem alguns cursos de 4, 5, 6, mas a média é ali 5 anos. Então, a partir de 2026, você vai receber uma renda mensal durante 5 anos, ou seja, 60 parcelas do valor que você acumulou lá na data de conversão. Então você pode até simular aqui, por exemplo, se você entrar aqui, quero investir no futuro de quem? Do meu filho
Stuart Little, mini Stuart, vai estudar bem, né? Quantos anos que ele tem hoje? Hoje ele tem 0, mas imagina que ele tenha 5 anos. Ele vai começar a universidade com 18 anos e eu quero pagar uma faculdade para ele que custa 3 mil reais por mês. Eu tenho 5 mil reais para começar a investir já para a faculdade dele. O próprio Tesouro Direto vai dar uma recomendação de qual que é a melhor opção de título para mim. Então, o que eu vou fazer? Vou investir aqui no Tesouro Educa Mais, que vai ter a data de conversão em 2037, que é quando o Stuart Little vai ter 18 anos, e eu preciso fazer um investimento de R$ 655 reais hoje, comprando 0,36 títulos para lá no vencimento chegar nessa quantidade de títulos e essa quantidade de títulos me dar a renda de 3 mil reais que eu preciso. Ou seja, perceba que para eu colocar o filho na universidade, eu não preciso gastar os 3 mil reais todos os meses, porque às vezes é inviável para minha realidade hoje. O que eu posso fazer? Gastar só 655 reais desde que ele tem 5 anos até os 18 para conseguir pagar essa faculdade, por exemplo. Então, se você entra aqui no site do Tesouro, é só digitar preços e taxas de títulos, clica lá em simular e você coloca aqui a idade do seu filho, por exemplo, se ele está nascendo agora e você quer uma faculdade só de R$ 1.500, qual que é o esforço mensal que você precisa fazer? O próprio Tesouro já vai te falar aqui que vai ser menor, né? R$ 200 já é possível colocar o seu filho nessa faculdade que você quer. E aí, quando a gente está falando sobre o Tesouro Direto, a gente tem algumas questões como, por exemplo, a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% sobre o seu investimento para o Tesouro Prefixado, para o Tesouro IPCA. O título do Tesouro Renda Mais e o Educa Mais tem algumas características específicas também sobre eles, que eu tenho um vídeo explicando mais detalhadamente sobre cada um deles que eu vou deixar aqui na descrição. E no caso do Tesouro Selic, a taxa de custódia é zerada até valores de 10 mil. Depois dos 10 mil reais que você tem investidos no Tesouro Direto, você só vai pagar o excedente sobre esse valor que você tem ali no Tesouro Selic. Todos os outros não têm esse mínimo de 10 mil reais, tirando o Tesouro Renda Mais e o Educa Mais, que você precisa clicar no vídeo que está aqui na descrição para entender os detalhes maiores sobre cada um deles. E aí o veredito final, né? A conclusão é: o melhor título do Tesouro Direto, então, é uma regrinha de bolsa que você pode utilizar aí via de regra, que é o seguinte: objetivo de curto prazo que você quer resgatar com pouco risco a qualquer momento é o Tesouro Selic. Médio prazo você vai no Tesouro Prefixado, IPCA para objetivos de longo prazo, para proteger o seu poder de compra, Tesouro Renda Mais para complementar a sua aposentadoria e te dar aquela renda mensal que você precisa, e o Tesouro Educa Mais se você está querendo receber essa parcela mensal de salário durante 5 anos para ajudar a custear a educação do seu filho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo o nome do título que você quer mais explicações, que eu gravo um vídeo na prática mostrando todos os detalhes desse título e quem sabe até mesmo investindo na prática também para você ver todo o passo a passo ali. Tamo junto e até a próxima.